chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Que tipo de igreja nós estamos construindo? Que tipo de igreja nós queremos fazer parte? Que tipo de igreja nós queremos ser? Nosso sonho é construir uma igreja que é fundamentada na palavra. Uma igreja que vive a palavra, cuja mensagem é a exposição da palavra de Deus.
Uma igreja que é guiada, exortada, inspirada pela palavra de Deus. Uma igreja que crê no Espírito Santo, que crê na ação e é apaixonada e dependente do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que crê na continuidade dos dons espirituais e que usa os dons para edificação mútua. Nós entendemos que sem o Espírito Santo nós somos órfãos. Ele é o outro Consolador, aquele a quem o Pai nos enviou. O nosso sonho é ser uma igreja que experimenta tudo isso através de relacionamentos. É quando nos amamos e cuidamos uns dos outros que experimentamos o que é ser, de fato, a igreja. E é nesse intuito que a gente vai entrar nesse projeto, nesse intuito que a gente vai tentar realizar esse sonho. É nesse intuito de fazer uma igreja que seja diferente, uma igreja que possa servir ao povo brasileiro da melhor forma possível, uma igreja que parece com Cristo. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso sonho. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos estar chegando aí, vamos compartilhando, quem puder compartilhar aí, vamos começar nossa live. Para mim é realmente um prazer estar começando, apresentando, né, esse projeto e o que a gente pretende com ele, quais são os nossos objetivos, como a gente chegou nessa conclusão e entendeu que era o tempo de Deus. E é com muita alegria e com muito prazer que a gente começa hoje, né, juntamente com a pessoa do pastor Samuel Santana aqui, a apresentar a CVC Bélgica, um sonho que a gente crê que nasceu em Deus, né? E que a gente está trazendo para vocês, e quem estiver online, quem estiver participando, também as pessoas que estão vendo depois, sejam muito bem-vindos nesse primeiro momento, onde a gente vai tentar apresentar aquilo que a gente entende que é uma igreja, uma proposta de igreja saudável, e que a gente quer trazer aqui para a Bélgica. Então, para começar, eu quero trazer o pastor Samuel aqui para a conversa, né, para que a gente possa entender melhor. Gostaria que ele se apresentasse um pouco, dissesse um pouco sobre ele para quem não conhece ainda. E é isso aí, pastor Samuel. Vamos lá? Hoje é um dia histórico, né? Hoje é um dia para entrar na nossa história, para entrar na nossa... tanto na história coletiva da igreja, né? A comunidade de vida cristã, como também na nossa história pessoal, né? De nós que estamos aqui participando desse momento. Então, eu estou muito feliz, meu coração está muito feliz mesmo com esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós entendemos que é um momento de Deus para a nossa vida, é um momento ao qual Deus nos conduziu a Ele, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, e sou o pastor titular da Comunidade de Vida Cristã aqui em São Paulo. A Comunidade de Vida Cristã é uma igreja que nasceu há 22 anos atrás, nasceu em 1998, né, em abril de 1998, finzinho de março, comecinho de abril de 98, nós demos início às nossas atividades. Eu sou um pastor que, eu como cristão, na verdade, eu venho de origem de igreja presbiteriana, de linha presbiteriana, mas renovada, né? Eu sou um pastor renovado, eu gosto de olhar e achar que eu sou um renovado. Tem gente que fala que eu pareço meio tradicionalzão, mas eu amo o Espírito Santo, sou apaixonado pelo Espírito Santo, entendo que sem o Espírito Santo e sem o agir dele, o nosso trabalho não tem fruto, né? Ele não vai para frente. Então, a gente está aqui trabalhando, eu pastoreio a igreja já, estamos indo para o 4º ano à frente da igreja,
nesse período de preparo, né? Deus nos abençoou e nós passamos por alguns lugares no intuito de aprender, de crescer. Um dos lugares pelos quais nós passamos foi a Bélgica. Então, no ano de 2008, Deus nos levou para a Bélgica. Nós residimos aí por 4 anos, trabalhando na obra do Senhor, trabalhando numa igreja brasileira aí, né, da onde alguns provavelmente que estão assistindo aí talvez me conheçam desse período. Então, nós estivemos ali trabalhando. Eu tenho uma filha que nasceu aí, a Melissa, né? Eu sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Késia, né? É uma capixaba, uma bênção de Deus na minha vida. Nós temos 2 filhos, a Melissa, que nasceu na Bélgica, nasceu aí em Bruxelas, e a gente tem o Rafael, que foi um presente de Deus, Deus nos deu aqui no Brasil, foi um presentaço, né? Um menino de ouro mesmo. Nossos filhos são abençoados. E é isso, a gente tem trabalhado e temos entendido que Deus tem direcionado a nossa vida para ser um tipo de igreja que planta outras igrejas, né? Então, em parte, esse movimento que nós estamos fazendo agora tem a ver com essa percepção, com essa visão, esse entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. E é um prazer, porque para mim, assim, eu conheci o Michel em 2008, né, Michel? A gente se conheceu em 2008, né? Eu acho legal que Deus trabalha com coisas assim muito improváveis, né? Coisas que a gente talvez nunca imaginaria, né? Quem ia imaginar um goiano com um paulistano, né? A gente separado, a gente foi se conhecer aí na Bélgica, né? Na época o Michel e a Larissa, eles eram um jovem casal apaixonado, né? Estavam namorando ainda, nem casados eram, né? E Deus nos deu o privilégio de acompanhá-los, né? De caminhar junto. Nós viemos embora, o tempo passou, o Michel e a Larissa tomaram os seus caminhos aí, foram para onde eles entendiam que Deus estava direcionando a vida deles, né? Tanto o Michel quanto eu, a gente tem aí um histórico de aprendizado, de caminhada, de jornada, né, Michel? Isso. E faz o quê? Uns 4 anos, mais ou menos, né, que Michel e Larissa vieram fazer parte da nossa comunidade. Mesmo estando aí na Bélgica, se ligaram a nós aqui, e Michel passou esses últimos 3 anos dentro do seminário, se preparando, né, para o chamado de Deus, e a igreja aqui de São Paulo, representada pelo seu conselho, né, decidiu, entendeu de Deus que era o tempo de lançar um desafio para o Michel e para a Larissa, né? O desafio de plantar uma igreja aonde eles estão. E é a Bélgica. E é por isso que a gente está aqui batendo esse papo, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, acho que não sei se acho que é isso aí, já dá uma boa introdução. Dá para a gente poder tentar ter uma compreensão mais inteira de tudo que aconteceu, né? E de como que a gente chegou até agora nesse ponto de entender que é o momento certo para que a gente comece um trabalho aqui. Eu me lembro que quando eu fui para entrar no seminário, né? É interessante que mesmo depois dos nossos caminhos mesmo que se separaram, a gente ainda se falava semanalmente. A gente sempre, conversava né? sempre. Quando não era diariamente. Então, assim. E eu lembro de. Verdade. Eu lembro de uma vez que a gente conversando e tal. E a gente conversando até sobre outra coisa, sobre outra situação, você me falou, olha, acho que talvez não seja a hora de você começar a ir pro seminário para aprender um pouco mais e tal. Eu fiquei assim muito arredio com a proposta, porque para mim já era uma coisa não possível. Eu achava que não era mais, já seguiu a vida para outro lado. Era um sonho que eu tinha desde criança, ir pro seminário, estudar e tudo, mas não era aquilo que eu realmente esperava. Eu, né, entendia como se fosse, eu acho que passou, era sonho de menino e não veio mais. Mas é interessante como a gente e até o estabelecimento da igreja assim também foi desse jeito, né? Parece que a coisa não tinha nada para ser uma palavra profética, uma coisa muito mística, né, se a gente pode dizer assim,
mas aquilo não saiu do meu coração. E ficou aquilo batendo, batendo, e a gente conversou isso, era em janeiro, em setembro eu tinha mudado para o seminário, já tinha começado a estudar. Então, assim, eu percebo que foi realmente um trabalhar de Deus. Eu acho que isso que você falou foi muito bem colocado. Nós viemos de uma escola de aprendizado, né? E Deus deu essa oportunidade da gente aprender, a ponto da gente entender que é o momento certo, quando a gente poder entender melhor qual é a voz de Deus, qual é o momento de Deus. Às vezes não vem com um fogo santo, mas só essa questão de a gente entender que essa é a vontade do Espírito Santo, eu acho que ela é fundamental nesse caso, e foi para nós, né? Nesse caso, da nossa decisão, eu e a Larissa, né, decidimos vir como membros da CVC para começar um trabalho aqui. Eu acho, assim, uma coisa muito extraordinária, vamos dizer assim, já. Sim, é. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, você estava falando aí, eu estou pensando aqui, me parece uma característica, é algo que aconteceu na minha vida, eu acompanhei você, como você disse, a gente se fala, a gente tem o hábito de se falar constantemente, né? A gente se fala, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana a gente está se falando. De vez em quando a gente até tem que explicar para as esposas que a gente está... É mesmo, Samuel, amor. Não é outra pessoa. A Kézia fala, não, Michel de novo? Não, pô, vamos sair, vamos no shopping. Eu falei, calma, amor, eu só tenho que ver aqui, resolver o negócio. Então, assim, então, por conta disso, eu acompanhei muito desse processo que você passou, e você também acompanhou muito da minha jornada, da minha história, das coisas que eu e a Kézia passamos, e as crianças, né? O trabalhar de Deus na nossa vida nesse tempo todo. E uma coisa que me fica muito claro, e talvez você que esteja aí nos ouvindo, esteja nos assistindo, eu acredito que talvez você possa se identificar com isso, desse momento da sua vida, né? Eu estava meditando ontem, preparando as coisas para o culto, né? E eu me deparei com um texto de Jó, em Jó 14, que fala sobre a árvore que seca o tronco, as raízes envelhecem no solo, ela até mesmo cai na terra, mas quando ela ouve o barulho das águas, ela volta a brotar. Então, tanto eu quanto você, nós tivemos experiências de chegarmos num ponto da nossa vida onde a gente chegou a olhar e falar assim, eu acho que não é isso. Né? Desistirmos, né? Pelo menos acharmos que estávamos desistindo, mas existe uma diferença entre desistir do sonho infantil para abraçar aquilo que realmente Deus tem para nós. E talvez você que nos ouça aí, talvez você esteja vivendo esse momento. Você perdeu a alegria de servir, a alegria de ser igreja, a alegria de participar da comunhão. A igreja há muito tempo talvez tenha deixado de ser a tua família, né? Aquele lugar onde você se assenta na mesa e é recebido na comunhão, é trazido para dentro. E talvez você se sinta desse jeito, como uma árvore que um dia floriu, um dia floresceu, mas hoje você olha e tem a sensação de que você está seco, a tua espiritualidade está seca, as tuas raízes estão envelhecidas, os teus sonhos acabaram, o teu desejo de servir a Deus, o teu propósito de servir a Deus parece que perdeu o sentido, perdeu a cor, né? Muitas vezes a gente experimenta isso na nossa jornada cristã. Não seria, a gente diz, não, acho que não é o ideal, mas eu quero dizer para você que em tudo isso Deus está trabalhando, Ele está preparando você para esse momento, assim como Ele preparou a minha vida, preparou a vida do Michel, hoje nós estamos aqui, e eu quero dizer para você uma coisa, tem barulho de água vindo, tem água vindo, e não é uma água que é cavada por homens, não é um poço cavado por homens, é uma água que vem do céu, é uma água que vem de Deus. E o meu desejo, o meu coração é que ao som dessas águas, como diz o texto lá em Jó, ao som dessas águas, os teus ramos brotem novamente e você crie raiz, fôlego e volte a florir na tua jornada cristã. Esse é o nosso desejo, essa é a CVC.
no nosso coração. Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez na CVC, quando eu entrei na igreja, né? Eu não sei o que aconteceu no culto, eu não sei quem falou, mas teve alguma pessoa que disse, eu não sei quem orou, se foi alguém do louvor, não sei, mas alguém falou isso. Falou a questão da alegria da salvação, né? Foi uma coisa besta, foi uma coisa assim, sem nenhum tipo de, né, de importância, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, para mim aquilo fincou no meu coração e eu comecei a me questionar se eu ainda tinha a alegria da salvação, se eu ainda possuía esse ardor no peito, a ponto de achar em Cristo algum tipo de alegria. Sabe aquela coisa de você, Sim. quando você se converte, que você fala, nossa, Jesus é meu tudo, vamos lá, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero dar meu tudo. Não é uma questão somente de ser ou não ser cristão, mas é uma questão que todas as outras coisas perdem um pouco o sentido e tudo que a gente quer é somente Sim. ter isso. Parece que a gente tem uma alegria de servir a Deus, uma alegria de fazer as coisas na igreja, uma alegria de falar de Deus. Tudo pra gente é Deus. Parece que, como um bobo apaixonado, né, a gente fica doido em Deus, pirado em Deus, querendo só Deus e tal. E com o passar do tempo, a gente vai se esfriando, as coisas vão acontecendo, a gente vai sendo machucado pela vida, machucado pelos outros, machucado dentro da igreja, e aquilo vai meio que Machucado pela igreja. machucado pela igreja. E a gente vai perdendo essa alegria, essa vontade de estar com Deus. A gente começa a fazer tudo por uma baita e uma plena, um automatismo, né? A gente só faz, só vai, mas na verdade não tem mais nenhum tipo de amor em Cristo ou amor por Deus. A gente começa a perder, e aí que é meu ponto, né? Eu conversei até com um professor meu do CTS quando eu entrei lá no seminário. Eu conversei um pouco com ele, eu falei para ele, eu passei muito tempo sem ter a alegria de ser salvo. A alegria de saber que eu amava Jesus, a alegria de saber que valia a pena amar Jesus, havia a alegria de saber que ser salvo é a melhor coisa que existe, de saber que tem um Deus que ora por mim é a melhor coisa que existe. E quando a gente recupera isso, é como realmente se a gente voltasse ao primeiro amor. Tudo parece que realmente faz sentido. E as outras coisas, por mais que trabalhar na igreja, né, servir ou fazer as coisas seja muito importante, a gente descobre que o que realmente importa é estar perto dele. Um dos objetivos de nós como CVC aqui na Bélgica, né, foi isso que foi discutido em conselho, e a gente discutiu também pessoalmente isso, foi essa questão, a gente fazer discípulos que são parecidos com Cristo. E quebrar essa maldição que entrou na igreja de minha igreja, né? Do meu templo, do meu reino, das minhas coisas, né? Existe uma consciência em nós, né? Isso faz parte de quem nós somos. Isso se tornou parte. Existem certos entendimentos que Deus vai dando para a gente, conforme a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo. Algumas coisas a gente vai entendendo e aquilo começa a fazer parte de quem nós somos e vai moldando realmente a nossa jornada e as nossas escolhas. E uma das coisas que para nós é muito importante, você estava falando aí, né? Quando você chegou aqui, a alegria da salvação, essa expressão, né? Acho que uma das coisas muito interessantes é falarmos das coisas de Deus de forma simples, sem glamour, sem a pirofagia, sem os fogos de artifício, sem o preciosismo, sem precisar tentar colocar acessórios em algo que tem o seu valor na verdade que carrega. Né? E uma das coisas que para mim é muito importante, uma coisa que Deus começou a tratar isso comigo já na época que eu estava para voltar para o Brasil, era a questão de que aonde eu estava apoiando a escada da minha vida. E eu comecei a entender que a jornada cristã, o corpo de Cristo não é uma corporação, é o corpo de Cristo. Então as nossas relações, elas precisam ser, eu vou usar um termo aqui, elas precisam ser orgânicas, elas precisam ser verdadeiras. Elas não podem ser uma fachada. E eu entendi que o evangelho
ele é simples. As verdades do evangelho é simples, a gente que complica. Exatamente. A gente começa a criar sistemas, a gente começa a criar metodologias, porque a gente começa a buscar coisas que Deus ele nunca colocou para a gente que a gente tinha que buscá-las, não biblicamente. A gente vai ouvir muita gente falando, não, porque Deus me deu uma visão, né? O meu conselho para você que nos ouça que nos ouve aí aquilo que você ouvir da gente, volta para as escrituras e vai ver se tem base bíblica. E se não tiver, Sai por fora. favor, sai fora da gente, que a gente é ruim. Ah, Agora, se tiver na palavra de Deus, que você possa abrir o seu coração e permitir que isso restaure em você a alegria da comunhão, a alegria da comunhão com Deus, a alegria da comunhão na igreja, com os irmãos, né? Essa coisa realmente da gente ser... É uma das coisas que eu sempre falo para você isso, né? Eu sonhei por muito tempo, e agora Deus me deu a permissão, me deu o privilégio de estar à frente de um grupo, de pastorear um rebanho dele. O rebanho é dele, não é meu. Mas uma das coisas que eu luto para conquistar, para construir, é uma igreja onde as pessoas não são simplesmente ovelhas, né? Não são as minhas ovelhas, são meus amigos. Então a gente se gosta, a gente se frequenta. Eu vou na casa das pessoas, elas vêm na minha casa. A gente se importa uns com os outros, de verdade. É muito ruim quando a gente se encontra numa jornada da vida e a gente se percebe sendo apenas um número, sendo apenas, como eu vou falar agora como ovelha, né? Vou usar essa linguagem que a Bíblia usa, de ovelha. Eu sou apenas um fornecedor de lã e de carne. É muito ruim isso. E não, eu acho que não é isso. Eu acho que Jesus, quando ele veio, eu vejo um Cristo que se assenta, né? Se assenta com o pecador e ouve a história do pecador. Eu vejo um Cristo que chora quando ele vê a dor humana. Eu vejo um Cristo... Eu sempre tenho essa imagem, né, de um Cristo que se assenta na beira da estrada com o cego, né, e fala para ele: o que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer para te ajudar? E traz as pessoas para essa relação. Então, a nossa ideia de igreja é uma coisa que está muito enraizada. Está muito enraizado na gente, no nosso jeito de fazer. Tanto que quando você chega aqui na igreja, uma das características da CVC é o acolhimento. exatamente. É uma igreja que acolhe, né? É uma igreja que abraça as pessoas. E é muito legal, porque a gente tem pessoas... Eu tenho gente de 90 anos... E a relação que os mais novos têm com essas pessoas, com esses membros de 90 anos da igreja, a gente tem, por exemplo, aqui a vó Vanilda, né? Grande beijo para a senhora, vó, não sei se a senhora está ouvindo, mas é exatamente isso. A gente chama ela de vó, todo mundo chama ela de vó, e ela é a avó de todo mundo. E tem que dar E ela benção. ora, e tem que dar benção. Vai lá e fala: benção, tudo bom com a senhora, né? E as filhas da avó, que são tudo já, um pessoal tudo nos seus 70, 80 anos, né? São as tias da igreja. E é um barato isso. Eu acho demais. E eu ensino, por exemplo, meus filhos, eles entram na igreja e o pessoal mais velho, eles chamam vô, vó. Então, meu filho tem um monte de vô e vó. E Família tio, é o que tia. não falta. Mas, Cara, isso é demais. Mas foi uma das coisas que eu até, falando com a Larissa esses dias, foi uma das coisas que me pegou. Por causa disso, porque Jesus, ele fala sobre isso. Jesus fala, quando a mãe e os irmãos pedem, né, prioridade, chamam ele para conversar, ele fala: tá aqui minha família. Esses são meus pais, meus tios, minhas mães, tá tudo aqui. É interessante que na igreja, na igreja a gente deveria encontrar isso. E essa é a verdade, eu falo como alguém que já passou por processos parecidos, e não um lugar onde a competição é o que manda. Sabe por quê? Porque no mundo já tem competição. No mundo já tem muita competição. Então, eu creio, e isso a gente conversou, não é de agora, né? A gente conversou uma vez em Barretos, há muitos anos atrás. A vontade nossa era criar, não criar a Igreja de Cristo, né? Mas fazer com que as pessoas pudessem entender... Construir. Uma construção naquilo que já está construído, né? Mas fazer com que as pessoas entendam que a igreja é de Cristo.
E que todos nós, Exato. nós estamos debaixo dessa igreja de Cristo. Quer seja pastor, quer seja apóstolo, quer seja qualquer tipo de título, É, somos uma, dependentes do mesmo sangue, né? uma coisa que para a gente aqui é muito importante, né? E você que está nos assistindo, se você vier para perto da gente e começar a caminhar conosco, e o nosso desejo em Deus é que isso de fato se concretize, né? Porque, primeiro, porque a gente entende que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho. É, E a gente precisa de ajuda. E no que diz respeito à ajuda, quanto mais, melhor. é, Tá bom? Então, se você quiser vir para ver, não acredite naquilo que a gente está falando, vem e vê. é, Tá bom? Venha e veja. Então, mas uma das coisas que nós não temos no nosso meio, você não vai encontrar no nosso meio, o Michel falou aí muito sobre essa questão da relação. Eu falei, o Michel falou sobre a questão da relação familiar, é, né, que para a gente é muito importante. A igreja para a gente é uma família, né, é a nossa família. A comunidade de vida cristã aqui em São Paulo é a minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Né? Nós entendemos isso. Eu tenho minha família, né, graças a Deus minha família é viva, minha esposa também tem a família dela que é viva. Né? A gente gosta muito de estar em família, mas a igreja, de fato, ela se tornou esse lugar de família. Tá? Então a gente se ama de verdade. Mas aqui, e aí também será do mesmo jeito, porque é o mesmo espírito no qual a gente anda, nós entendemos que aqui você não vai encontrar, por exemplo, jamais, em nenhum momento você vai ser incentivado a olhar para o pastor e falar assim, que o pastor é teu pai. Por quê? Porque Jesus nos instruiu isso. Jesus é ele quem diz: a ninguém chameis de pai, porque pai só tem um, que está nos céus. Então não existe essa relação paternalista no nosso meio. Ué, se o pastor não é meu pai espiritual, quem o pastor é? Nós entendemos assim, eu entendo dessa forma. Eu, na função de pastor, eu sou o teu irmão. Eu sou o teu irmão e eu ocupo a função do irmão mais velho. Eu não sei se você tem irmãos, eu sei que o Michel tem, eu sei que o Michel é o irmão mais velho, né? Então, como irmão mais velho, eu lembro que quando a gente era criança, às vezes os meus pais saíam e eles chamavam a minha irmã, que era mais velha, e falavam: olha, você como irmão mais velho, cuida da casa e cuida dos teus irmãos. Só que é o seguinte, você está responsável de cuidar da casa, mas lembre-se que você não é o pai e nem a mãe. Então você não pode bater nos teus irmãos. E é uma dinâmica muito interessante essa, né? Porque às vezes nós, pastores, a gente se esquece que a gente não é pai e mãe. E a gente quer corrigir as pessoas de uma forma que só Deus pode corrigir. A gente A quer gente ser o não juiz pode, sobre a as gente não pessoas, pode. né? A cadeira de juiz não é nossa, ela é de Deus. E de Deus somente. É isso aí. E quando eu falo isso, eu quero que você entenda o seguinte: quando eu digo que a cadeira de juiz é de Deus, significa que quem vai tratar com você é Deus. Não quer dizer que Deus fala para mim e eu vou e faço. Porque tem gente que fala que ele não é o juiz, mas ele age como carrasco. Eu não sou o juiz, mas eu sou o executor. Sou eu que trago a ordem do juiz. E agora você está ferrado, porque agora eu vou descer além em você. Cara, isso é errado, isso é antibíblico, não é assim que funciona. É interessante Pastor, porque eles usam geralmente o texto que Paulo se refere a Timóteo como filho, né? Meu filho na fé, para se chamarem de pai. Mas o ponto é que o Sim. Paulo se refere a Timóteo num quesito, e hermeneuticamente é isso que dá a entender, é a questão da responsabilidade que Paulo tem sobre Timóteo diante de Deus. Mas não Existe necessariamente uma que... diferença, né? existe uma diferença entre eu cuidar de você como eu cuido dos meus filhos. Exatamente. Essa é a minha responsabilidade. Mas não me põe na posição de exigir de você que me trate e me honre como seu pai, porque eu não sou. Exatamente. Eu sou seu irmão mais velho. Exatamente. Então, e isso é muito bom. E a gente porque tem dentro da torna a igreja... gente acessível. E a gente tem dentro da A igreja, gente fica pastor, acessível, né, para as pessoas. e a gente tem dentro da igreja uma multiplicidade de dons. Então, assim, ó, tem gente que Absoluta. canta muito bem, e eu não canto bem, eu vou fazer como? Eu preciso de gente que canta. Tem gente que mexe, eu tenho meu irmão aqui que está cuidando toda essa parte técnica, ele cuida muito bem dessa parte técnica. Eu não sei cuidar, eu sou meio ruim nesse negócio, não é meu esquema, entendeu? E a gente tem que entender que a igreja é isso, né?
É muito importante a gente entender que essa é a proposta da igreja. A Ah, proposta bíblica, não é. A gente não está inventando a roda, não, gente. Tá? É a proposta bíblica. A proposta bíblica, Deus fez assim, é um ambiente de dependência. é, Então, eu dependo do Michel e o Michel depende de mim. é. Se eu subo no pedestal e começo a agir como se eu não dependesse de ninguém, eu vou dizer para você, vai embora, porque eu saí do caminho, Sai. eu estou errado. Pô, não vai embora não, me corrige. Fala pra mim que eu tô errado. Fala para mim que eu estou errado, que eu vou sentar e vou ouvir você. Né? Eu vou tentar e vou te ouvir. Que é uma característica da nossa comunidade, da Isso. nossa igreja. Né? Eu não sou o dono da igreja, eu sou o pastor que Deus apontou. Quando eu fui conduzido à posição de pastor aqui na PVC, em primeiro lugar, o pastor, que na época era meu pai, né? E eu vou contar isso porque eu quero que você entenda É importante. que eu não assumi a igreja porque eu era o filho do pastor. O herdeiro, né, do Eu trono. eu não era o herdeiro do trono, Uhum. ok? Não sou o herdeiro do império, mas ele, enquanto pastor, enquanto autoridade, entendeu que eu era a pessoa que ele entendeu de Deus que era para colocar. Ele conversou comigo, eu conversei com a minha esposa, a gente orou, depois de algum tempo, e nós decidimos, entendemos que era de Deus para nós. E um dia eu conto a minha história pessoal, Deus sabe que eu tentei sair daqui muitas vezes, mas Deus sempre me trouxe de volta para Não esse deu lugar. certo, era isso. Não conseguia. Eu sou prova viva. Eu sou o crente bumerangue, né? Vai, mas volta. É isso aí. Então, assim, depois disso, eu passei por um processo onde todos os oficiais da igreja foram consultados e eu fui aprovado por eles. E depois eu passei pela Assembleia da Igreja para aprovação e houve a aprovação unânime da Assembleia da Igreja para que eu assumisse como pastor. Então, dentro desse princípio, nós entendemos o seguinte: eu não sou o dono da igreja. E você tem mandato, Eu sou- né? Você tem Eu período. tenho mandato. É, Tenho mandato. é. A comunidade de vida cristã, ela funciona assim, e aqui e vai ser Vai do ser mesmo do mesmo jeito jeito em na Bruxelas. Aham. Bélgica. Será o mesmo estatuto, Sim. mas em francês. Uhum. Né? Então, eu como pastor local, o pastor da igreja local, ele tem um mandato estabelecido de 4 anos. Dados esses 4 anos, ele precisa colocar o cargo dele à disposição. Isso não é nem questionável, é automático. Tem que ser automático isso. E é feita uma assembleia específica para isso, onde a igreja decide se quer que o pastor continue ou não. Se a igreja decidir que o pastor continua, ele fica por mais 4 anos. Se a igreja decidir que entendeu que precisa de um outro pastor, aquele pastor não está dando certo, não é mais, aquele pastor, sei lá, por algum motivo, abusou da sua posição, usurpou da sua posição, seja o que for, né? Então, aí a igreja, a organização, o ministério, corre atrás de providenciar candidatos que vão ser analisados e escolhidos para ocupar aquele cargo. Exatamente. Vale dizer que no meio do caminho, se eu pisar na bola, eu caio também. Tá ok? Não tem essa não, enquanto Cargo você só vitalício, pode perpétuo, só que quando tô não vivo. tem. Não tem essa. O Então, que é saudável? deixa eu só saudável. fazer um adendo aqui. Perguntas. Quem tiver perguntas, pode enviar. Se já tiver pergunta, tem perguntas aí? Tem. Já tem perguntas aqui. Então, peraí, vamos ver se a gente responde um pouquinho de vamos perguntas aqui. Ixi, agora tem muita gente falando. Vamos ver se a gente... Muita gente. Em qual cidade será a igreja? Então, em qual cidade será a igreja, né? A gente adianta? Vamos adiantar um pouco? Tá, então... A Silvia Duran. Silvia Duron. Silvia Duran. Duron, para falar em francês, Silva Duron. Então, vamos aproveitar que já está na Bélgica. É o seguinte, Silvia. A nossa igreja vai funcionar durante um primeiro período através de lives. Então, todo domingo, às 10 da manhã, você pode entrar na nossa página do Facebook. A gente vai tentar disponibilizar também no Instagram, tem no YouTube também. Você pode entrar, você vai conseguir ver a live dos nossos cultos.
Por que nesse primeiro momento a gente vai fazer isso? Só para ver quem são as pessoas que vão querer começar, querer participar quando a gente abrir o processo presencial. A gente gostaria que fosse o mais rápido possível, mas existe uma série de impedimentos, até logísticos, para que a gente faça isso. Então a gente gostaria de estabelecer um local presencial em Bruxelas. Essa seria a nossa vontade. Mas para isso a gente vai tentar trabalhar em 3 instâncias. Então, num primeiro momento, nas lives, no domingo, né? Num segundo momento, a ideia seria começar um cultos em casa. Então a gente espera que Deus abra portas aí de casas para que a gente possa começar o culto. E no terceiro momento a gente começaria num culto presencial, numa sala específica em Bruxelas. Então essa seria o nosso lugar físico e esse seria o nosso final que a gente gostaria de fazer. Esse é o nosso planejamento, né? Uma das coisas que a gente tem muito claro para a gente não tem medo, eu queria que você entendesse isso, nós não temos medo de fazer a distinção e falar assim, olha, isso aqui é o planejamento que a gente fez. Exatamente. Lógico que a gente orou, a gente buscou a Deus, a gente tenta agir com bom senso, mas a gente não tem medo de falar, olha, é o que a gente pensou. Uhum. E como é o que a gente pensou, é bem provável que não é o que Deus pensou. Exatamente. Então, conforme Deus vai nos mostrando, a gente não tem problema nenhum, a gente vai lá, reajusta e bola para frente. Bola para frente. O nosso planejamento foi esse, né? A gente tem até um cronograma que a gente está observando, mas já estamos conversando sobre a possibilidade de rever esses planos. Nosso sonho é que você que está aí nos assistindo, e a todas as pessoas que talvez não estejam assistindo agora ao vivo, mas vão ser alcançadas por esse vídeo, o nosso desejo é que você, em primeiro lugar, venha nos conhecer, venha ver com os teus próprios olhos. Não precisa ficar acreditando naquilo que a gente está falando. Vem ver, experimenta. Meu pai, pastor Silas Gonçalves Santana, ele é conhecido aí na Bélgica, né? É um homem de Deus, fantástico, não preciso nem ficar falando, né? Então, ele sempre dizia uma coisa: eu posso estar chupando uma laranja e dizer para você que ela é doce, mas enquanto você não experimentar dela, você nunca vai saber o quão doce ela realmente é. Exatamente. Eu quero dizer para você que a laranja é doce, mas você precisa vir experimentar. Para ver tem se laranja para todo mundo. Tem laranja dá certo. Todo mundo. Então, nós temos também a Patrícia, deixa eu ver, Patrícia Duarte Ruger. Esse nome eu já não dou conta, eu acho que não é francês, mas talvez seja, eu não sei. Mas quais os dias e horários de cultos? Então, os nossos cultos, nossa primeira live, nosso primeiro culto vai acontecer domingo agora, às 10 da manhã. E aí, através das nossas redes sociais e do YouTube também, do canal do YouTube. Logo a gente deve estar também começando os cultos nas quintas-feiras, né? Isso. A gente vai ter o culto semanal também, às 20 horas, né? Isso, exatamente. E mesmo depois, é interessante, esse culto de quinta, de né? Semana. De semana, ele semana. Mesmo depois da transição para o presencial, ele continua à distância. Justamente para a gente poder atender o maior número de pessoas possível. Você pode chamar seus amigos para assistir junto. Então, a lógica seria essa para o culto de quinta. E a gente também tem um projeto de pequenos grupos. Uma coisa muito importante para você que nos ouve aí entender por que nós optamos por esse modelo, onde a gente está começando com um culto totalmente, uma igreja totalmente digital nesse momento. Assim que nós tivermos pessoas conosco, por isso é muito importante para a gente que você se manifeste. Você fala assim, eu sei que tem gente que conhece o Michel, tem gente que me conhece, e isso acelera o processo. Talvez você já esteja aí no coração, teu coração esteja queimando, e você esteja assim, tipo, nossa, glória a Deus, que bom, tô junto. Então é muito importante que você nos diga isso, é muito importante que você se manifeste com relação a isso. Fala assim, olha, eu tô junto, conte comigo, eu quero participar. Porque tão logo isso aconteça, nós vamos estar convidando você para vir pessoalmente conversar com a gente. Exatamente. Tomar um café, comer alguma coisinha. Papo. Você pode chamar, a gente vai até você também, não tem problema. Eu gosto de um café, eu vou falar um negócio seu, eu gosto muito de café, tô apaixonado. E gosta mesmo. E gosto de comer mesmo. também, então assim, se me der, top. Não faz só café não, faz a comida também. Então, Então, assim, e nisso aí,
Só Oi. concluir, Uhum. pessoal. Então, assim, agora, o culto de quinta-feira, então, o culto de domingo, tão logo hajam pessoas, a gente vai passar para o presencial, continuando a transmitir ele online, Uhum. tá ok? Certo. Por quê? Porque online a gente alcança muito mais gente. Uhum. O culto da semana, porque a gente entende o ritmo da vida de vocês, né? É uma vida puxada, todo mundo trabalha, a menos que você seja um milionário que não está fazendo nada da vida, tem todo o tempo do mundo. Eu acho que não é o nosso caso, né? E não é Infelizmente. isso que a gente está buscando também, né? É. Então, não vai acontecer. É. Então, assim, você já trabalha, já é cansativo, enfrenta trânsito. Muitas vezes você chega em casa cansado da obra, da faxina, ou seja lá qual for o teu trabalho, e você ainda tem que se deslocar até a igreja, e às vezes a igreja vai ser um pouco longe da tua casa, Uhum. mesmo que você tenha carro, ou que talvez você tenha que pegar transporte público. Então, nós pensando nisso, nós entendemos que é muito mais prático e muito mais efetivo, mais eficiente, que a igreja fique aí, ó, na tua mão, no teu celular. Você entra, assiste, é alimentado, talvez até mesmo no trânsito, você está lá esperando, pegou o trânsito, engarrafamento, você consegue assistir, Exatamente. ser abençoado, você faz o seu culto a Deus, você ouve a palavra, ora, e pode ir para sua casa, ou até mesmo em casa você pode fazer isso. E Tá para bom? isso, nesse caso, é importante, então eu vou ver se o Suma consegue colocar aqui a questão do número de telefone na tela. Então, assim, vai estar o número de telefone, é o número da Larissa, é minha esposa. Então, assim, você pode falar com ela, você fala, olha, eu quero participar. A gente está criando um grupo no WhatsApp. Então, eu vou repetir isso várias vezes durante a live, que às vezes alguém sai, entra, e a gente vai tentar colocar aqui o número da Larissa. Eu vou dizer aqui, é 0487, né? 65 35 32. Então 0487 65 35 32. Basta você falar um oizinho, pode ser por WhatsApp mesmo, pode ser por mensagem, pode ligar, e aí a gente fica à disposição para que a ideia é a gente construir um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp a gente vai ver mais ou menos quem está interessado no projeto, quem gostaria que a gente fizesse uma apresentação. A gente pode marcar um dia para a gente conversar mesmo, sentar, tomar um café, bater um papo. E que você possa entender melhor a nossa trajetória, a nossa história, para que você possa, de alguma forma, se quiser, se for da tua vontade, participar. Eu queria falar um negócio aqui que eu acho que é muito importante, né? Você que está nos ouvindo aí, queria que você prestasse atenção nisso. Por que Michel e Larissa? O Michel e Larissa como eu já disse, é um casal que eu conheço há algum tempo, então já são 12 anos caminhando juntos, né? E a gente caminhou junto, mesmo morando longe depois de um tempo, já fazem 7 anos que eu retornei ao Brasil. Mesmo durante esse período, nós mantivemos o vínculo, não apenas o contato, o vínculo. Né? Nós temos vínculos de amor, de carinho, de respeito, né? É um vínculo que Deus plantou no nosso coração. Né? A gente não falou, não, tem que ser essa pessoa, mas Deus fez isso. Deus nos aproximou. Né? Então, são pessoas que fazem parte da nossa história. Agora, a parte disso, nós, como comunidade de vida cristã, como igreja, nós entendemos que quando a pessoa quando a pessoa tem um ministério, quando ela tem um chamado, ela é vocacionada por Deus, a gente entende que o nosso trabalho é apontar o caminho e direcionar o caminho. E foi feito isso com o Michel e com a Larissa. Eles entenderam o chamado de Deus para a vida deles e eles passaram, desde então eles têm caminhado num processo. Eles passaram pelo seminário, o Michel já concluiu esse ano agora de 2020, em junho, ele concluiu o seminário dele, concluiu com louvor, né? Concluiu bem concluído o seu seminário. Depois ele veio ao Brasil, retornou durante esse período de seminário, ele constantemente estava vindo ao Brasil para trabalhar na igreja aqui conosco. Ele é conhecido da igreja aqui, é amado pela igreja aqui, ele e a Larissa. Ele, nesse momento agora, essa última vinda, você acabou de chegar agora na Bélgica, né, Michel? Isso. Tá até moreno, tomou sol aqui no Brasil, lá no Goiás. No Goiás. Né? Então, assim, ele passou pelo conselho da igreja, que é constituído pelos oficiais da igreja, né? Onde eles perguntaram, fizeram suas perguntas, questionaram, né? Foi conversado e o conselho da igreja aprovou enviar o Michel e a Larissa
Então, você pode entrar lá no nosso YouTube ou no nosso Facebook, tanto da Comunidade de Vida Cristã Bélgica, como na Comunidade de Vida Cristã, que é a gente aqui de São Paulo. No YouTube você pode achar também o vídeo do envio do Michel e da Larissa, está lá disponível para você. Nós, como igreja, oramos por eles, impusemos-lhes as mãos e os abençoamos, separando-os para a obra que nós entendemos que o Espírito Santo nos direcionava para fazer. Então, dentro daquilo que nós entendemos ser os critérios bíblicos para a vida do Michel e da Larissa, Atos 13, né? nós observamos e obedecemos a rigor todo ele, né? E enviamos. Então, o Michel é alguém que é da nossa confiança. Michel e Larissa são gente da nossa confiança, pessoas que estão aí para liderar a igreja. Eles não vão fazer isso sozinhos, né? Eles têm todo o respaldo do conselho e da igreja daqui e da liderança da Comunidade de Vida Cristã. Uma coisa que é muito importante que você, meu amigo, minha amiga, que me ouve nesse momento, eu quero que você entenda. Nós não estamos plantando outras igrejas. A nossa visão, o nosso coração é uma igreja em lugares diferentes. É a mesma igreja que alcança pessoas em lugares diferentes. Quando eu digo a mesma igreja, é porque nós caminhamos debaixo do mesmo espírito, mesmo coração, mesma visão, somos submissos uns aos outros, somos submissos. Então, eu sou a autoridade pastoral sobre o Michel, mas o Michel também exerce autoridade sobre a minha vida. Ele tem liberdade de chegar em mim e falar assim, cara, eu acho que você está errando nisso, né? E como eu não duvido do amor dele, eu ouço, e vice-versa. Eu quero que você entenda. Já você aconteceu reciprocamente. Então a gente já. É porque a pessoa parece que acha que é uma coisa muito não verdade, né? Mas já aconteceu isso com reciprocidade. Um já fez com um e outro já fez com o outro. Palavra muito difícil. Em Goiás a gente não fala as palavras difíceis assim. Então, Uma coisa que é muito importante você entender é que, por a gente trabalhar como uma única igreja, significa o quê? Que a liderança da Comunidade de Vida Cristã Brasil, São Paulo, também é liderança sobre a Comunidade de Vida Cristã na Bélgica. E vice-versa. A recíproca é verdadeira, né? Então, ou seja, o Michel e Larissa também fazem parte do time de liderança que fala na vida da igreja aqui. Tanto é que você pode nos acompanhar, né? Agora que o Michel voltou de férias, ele vai voltar a fazer. Vira e mexe, você vai assistir cultos nossos aqui, onde o Michel está ministrando a palavra de Deus, e com certeza você vai ouvir ministrações aí, que você vai estar acompanhando, aonde você vai estar ouvindo os nossos pregadores daqui, o pessoal daqui, falando, trazendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Nós trabalhamos como um time, nós somos uma equipe, e por ser assim, nós não estamos perseguindo a visão individual de uma pessoa. Não é a agenda de um, é a coletividade. Nós somos uma equipe. Nós trabalhamos pelo reino de Deus. Nossa visão é o reino. Somos apaixonados pelo reino. Na verdade, irmãos, a gente está nem aí para a placa da igreja. A gente põe um nome porque precisa pôr um nome, né? Mas a gente quer que você entenda isso. Eu quero muito, como pastor, a comunidade de vida cristã sendo plantada aí, né? Vocês estão debaixo da liderança do Michel e debaixo do meu pastoreio. Né? Eu, à medida do possível, eu vou estar aí com vocês sempre que for necessário, sempre que for preciso, né? E quando eu estiver aí, a gente vai gastar tempo junto. Você pode me convidar, eu vou na sua casa, quero ir comer lá na sua casa. Tem que fazer um regime antes de vir, então. Vou ter que emagrecer antes, né? Não, mas isso aí a gente eu emagreço no avião. No avião eu emagreço. Né? Vou ficar sem comer no avião para poder chegar aí. Então, a gente tem mais uma pergunta. Qual foi a outra pergunta que você me mostrou, Samar? Deixa eu ver aqui. A Silvia de Juan, que ela tinha feito uma pergunta, ela perguntou: vocês dão apoio à igreja e grupo que já existe, nesse caso aqui na Bélgica, né? Vem conversar com a gente, Silvia. Tem um número de telefone, é o número da Larissa. Você pode falar: oi, eu sou a Silvia, falei lá. Repete é 0487 65 35 32. 0487 65 35 32.
Aí a Larissa pode falar: oi Larissa, eu vi a live lá e tal, vem falar com a gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que tem, o que Deus tem pra nós. Tem mais alguma pergunta aí? Ou a gente pode continuar aqui? Até agora não. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Pode mandar, a gente tá pronto aqui pra tentar responder. Hoje a gente tá falante, a gente tá respondendo. Estamos respondendo até haters. É, pode xingar a gente também, que tá, ó, legal. O lombo aqui já tá arriado pra isso. Pode ficar tranquilo. Então, há uma outra coisa importante que é importante a gente ressaltar, porque... Tem mais perguntas? Temos uma pergunta. O Domingos, eu gostaria de informação porque pastora. Eu aprendi que pastor é esposa de pastor. O Domingos Gonçalves perguntou isso, né? Eu aprendi, né? Eu aprendi que pastor é esposa de pastor, por informação porque é pastora. A nossa igreja, a gente reconhece o ministério feminino, né? Então, assim, a gente acredita que Deus chamou também mulheres para pregar o evangelho. É porque a nossa conotação, eu vou falar isso em nome da igreja, pastor, qualquer coisa pode me corrigir, fica à vontade. Mas a nossa formação religiosa cristã nos ensinou que pastor era um título hierárquico. O que significa isso? Que era alguém ou alguma entidade que era superior a você. E a gente perdeu o sentido de que pastor, e nesse caso pastora também, é um serviço no qual a gente presta à igreja. E esse serviço exige responsabilidades. A gente acredita que isso é fielmente crido entre nós todos, que a mulher e o homem são pessoas diferentes. Mas também a gente acredita que existem mulheres que Deus chamou, e mesmo na Bíblia Sagrada a gente tem elas, para um projeto específico, e às vezes o projeto é também de liderança. Então nós acreditamos em pastora, mas nós não acreditamos em pastora enviada sem pastor e às vezes pastor sem pastor. É mais complexo isso. Pode falar, pastor Simão. Essa questão, eu entendo que é uma questão muito sensível para algumas pessoas, né? Principalmente os nossos irmãos que são de uma doutrina mais reformada, né? Vale até aqui o comentário, depois a gente volta nesse assunto. Nós somos uma igreja que se aproxima muito, nós gostamos, né? Nós temos um apreço muito grande pela doutrina reformada, né? Então você não vai ver muita, aliás, eu espero que você não veja nenhum malabarismo, né? Porque esse não é o nosso objetivo. A gente quer uma igreja que está firme na sã doutrina, que crê no evangelho, é a palavra pela palavra. A Bíblia, apesar da gente, como o Michel colocou, a gente precisa entender que pastorear é um ofício, no sentido de um serviço. Pastorear não é só quem foi incumbido ou recebeu o título, né? Quando a gente cuida de alguém, a gente está exercendo o pastoreio. Nós estamos exercendo o ministério pastoral. É isso aí. Eu costumo dizer, eu olho para a nossa comunidade aqui, para a nossa igreja, e seria muita falta de caráter da minha parte olhar e não reconhecer que a pessoa mais importante para mim aqui, que mais me ajuda, e eu costumo dizer que ela faz mais do que eu, é a minha esposa. Agora, por que eu tenho que ser tratado com respeito pastoral e ela não? Dito isso, eu quero dizer para você que a minha esposa, ela não foi ordenada ao ministério pastoral. Mas por estar casada comigo, ela exerce o ministério pastoral. E aí, vai ordenar? Eu não sei, está na mão de Deus, é Deus que decide e precisa estar no coração dela isso também. Qualquer hora a gente marca uma live, ela vem bater um papo com vocês. Mas uma das coisas que a Kézia sempre fala, e isso me chama muita atenção, é que ela fala o seguinte: eu acredito que Deus me chamou para restaurar a beleza da função da mulher do pastor. Porque parece que a gente se esqueceu, e aí é o outro lado da moeda, parece que a gente se esqueceu que a gente não precisa dos títulos para servir a Deus com beleza, com amor e com leveza. Exatamente. Então, a comunidade de vida cristã não é uma igreja que se preocupa com títulos. Tendo dito isso, eu vou dizer uma coisa para você.
aqui é muito comum no nosso meio, você vai ouvir muito isso, principalmente de mim, como pastor titular da igreja: não me chame de pastor, se eu de fato não for pastor no seu coração. Eu prefiro que você me chame pelo nome, e eu não vejo desrespeito nenhum. Tem gente que fica naquela, né? Se você não chamar o cara pelo título dele, ele se sente ofendido. Eu não tô nem aí para os títulos. Você não precisa me chamar pelo título. No entanto, quando eu for falar com você, falar: meu irmão, não faça isso, é ali que você vai me mostrar se de fato eu sou pastor sobre a sua vida. E aí você obedece ou não. Tem gente que te chama de pastor, te beija, né? Se prostra para você passar, mas a hora que você passa, ele fala mal de você pelas costas, e o coração dele é rebelde. Você não é pastor no coração dele. Então, nós não nos preocupamos com títulos, a gente se preocupa em fazer o trabalho do Senhor bem feito. E é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, e é muito importante que você que me ouve entenda isso. Michel já sabe disso, né, e está nessa jornada para isso, junto conosco. Quanto maior for o título que você carregar, mais embaixo de todo mundo você tem que estar. Porque Jesus nos ensinou isso. Aquele que ser o maior no reino tem que ser aquele que serve a todos. Esse é ele, só ele é. Ele é o maior no reino. Mas nós precisamos entender essa dinâmica. Então, tem muita gente que está na obra, está no reino para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Isso. E aí a gente vai entrar até num outro assunto que eu acho importante a gente ressaltar. É uma pergunta que se faz muito inconscientemente, mas vamos deixar ela nas claras, porque um bom relacionamento se faz nas claras. É a questão do porquê montar uma igreja na Europa. É uma questão financeira? É uma questão de dinheiro? Eu acho importante a gente deixar isso claro, né? Boa, bem colocado. Então, assim, você dá o spoiler, você conta ou eu conto? Deixa eu contar. Nosso negócio... Mas é o seguinte, para quem não sabe, né, mas a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu tenho meu trabalho secular, eu tenho minha empresinha que eu lido, eu tenho as coisas que eu faço. Então, assim, a igreja não me enviou, né, num primeiro momento, né, com sustento para que eu possa viver minha vida. Graças a Deus, Deus foi gracioso comigo e me deu a oportunidade de ter um negócio à parte e de eu poder trabalhar nisso. Isso não desmerece quem faz isso o tempo integral. O maior ponto para nós, né, é que esse processo seja feito com a convicção de que a gente está fazendo isso por vocação e não por interesse financeiro. E a mesma coisa é em relação ao pastor Samuel, né? Pode falar um pouquinho você aí. E aí então, antes de falar de mim, eu acho que é meu papel dar esse testemunho a respeito do Michel e da Larissa, né? A Michel e a Larissa são pessoas muito boas, pessoas de bem, e o Michel é um empresário, né? Ele, apesar dele falar, eu tenho um pequeno negócio, né? Ele é um empresário, mas é bem sucedido naquilo que faz. Pode não ter uma gigante, uma multinacional, mas ele é bem sucedido, Deus o abençoou. É verdade. Né? Ele é graduado em administração, graduado em teologia também, né? Então, ele tem seus negócios e ele não está entrando nessa por dinheiro, né? E até porque nós não temos essa visão. Eu sou pastor, eu sou tempo integral, né? Eu trabalho para a igreja, sou sustentado pela igreja de São Paulo e, graças a Deus, nós temos as nossas necessidades, todas elas supridas. E também não estamos plantando, com isso, eu quero dizer para você que nós não estamos plantando a comunidade de vida cristã na Bélgica com o propósito de pegar dinheiro aí e trazer para cá. Tá ok? O nosso propósito é o reino de Deus, é implantar o reino de Deus, é gerar oportunidade para que outras pessoas possam exercer o ministério. Poderia muito bem centralizar tudo. Falar, olha, o esquema é o seguinte, eu sou o pastor aqui, e enquanto eu estiver aqui, sou só eu e ninguém tem oportunidade de nada. Eu não entendo assim. Eu acho que a gente precisa gerar oportunidades. A igreja precisa ser uma incubadora de ministérios. A gente precisa reconhecer, levantar as pessoas e enviá-las. É muito importante. Existe no cristianismo, existe o vinde. A gente é convidado a vir a Jesus. Mas existe também o ide.
Então é muito importante, uma igreja saudável não é uma igreja que incha, que só recebe, que é só o venha a nós. É uma igreja que envia, mas para nós não é só uma questão de enviar. Eu não posso enviar o Michel e Larissa e largar eles na chuva, sozinho, se vira. Não, nós entendemos que o chamado de Deus para a nossa vida é usar a estrutura que nós já temos para criar estrutura para que outras pessoas possam ter essa oportunidade. Então, toda essa questão financeira, ela é gerida pela igreja local, mas ela tem o propósito de atender essa visão que nós temos de plantar novas igrejas. Isso, exatamente. Então, alguém perguntou se a gente dava apoio para grupos, né? É uma conversa que precisa ser feita pessoalmente, é uma conversa que leva tempo para se fazer, mas no nosso coração, a porta que Deus nos abrir, a gente entra. Isso, exatamente. Tá bom? Exatamente. Então eu acho isso importante, já está dando quase 1 hora de live. Se você tem alguma pergunta, aproveita, está quase acabando, então mande aí a pergunta. Tem mais alguma pergunta aí? Até agora não. Eu acho que, no mais, todos os assuntos já foram, acho que a gente já deu uma explanada em tudo. Agora, o que é o importante é o processo, esse pós, né? Então, eu já dei respondendo a pergunta anteriormente, nós já falamos que nós iremos começar domingo agora. Então, domingo agora tem a nossa primeira live. Você tem o número de telefone, dá para pôr o número de telefone na tela de novo? Então, coloca o número de telefone na tela de novo, que é o número de telefone no qual você pode dizer, olha, me coloca lá no grupo, a gente está fazendo um grupo do WhatsApp com um dos interessados na CBC aqui da Bélgica. E aí a gente vai adicionando você nesse grupo, você vai recebendo as informações, a gente vai conversando por ali, vai ter conteúdo ali para você se alimentar também, não vai ser uma coisa aleatória. A gente vai postar ali devocionais para que você possa ouvir durante o seu dia, devocionais curtas, mas que você possa ter um momento que você possa ouvir uma palavra de Deus. Então lá vai ser o lugar onde a gente vai começar a alimentar esse processo de coletividade, onde a gente vai aprender a se conhecer, onde você vai me conhecer melhor, eu vou conhecer vocês também melhor, e eu acho que nesse processo aí a gente vai trabalhando. Num segundo momento, a ideia é que a gente comece os grupos em casa. Então, um grupo familiar, né, um grupo de conexão, como a gente tem na nossa igreja, no domingo também. E num terceiro momento, passar para um processo presencial. Então, isso vai funcionar basicamente em 3 fases por enquanto, né? Eu acho que é isso, né, pastor? Eu gostaria de ressaltar, eu acho que, eu não sei se foi já disponibilizado, mas você vai poder encontrar na nossa página do Facebook, você vai poder encontrar a nossa carta de valores. Isso. Ela é muito importante para nós e ela fala para a gente a respeito vai falar para você, na verdade, a respeito de quem é a igreja e o que nós cremos, qual é a espinha dorsal. Tem muitas outras coisas que não estão ali, que você vai ter que caminhar com a gente para poder ter a chance de nos perguntar, e a gente não tem problema nenhum de explicar para você. Mas ali você vai ter uma noção de qual é a nossa visão, qual é o nosso sonho, qual é o nosso objetivo, como a gente quer fazer essas coisas, né? E você vai ter uma noção do que nós cremos, qual é a nossa profissão de fé, qual é a nossa soterologia, né? Essa palavra é difícil, palavra grande, Tá né? falando em línguas, irmão? Então, nós somos, se vocês me permitirem um pouquinho mais, esticar um pouquinho mais esse papo, é muito importante que você entenda isso. Nós somos, deixa eu até abrir aqui nós somos uma igreja que nós buscamos, né? É uma igreja que busca ser edificada na sã doutrina, tá ok? Ou seja, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos, e aqui eu vou citar o pessoal da Reforma, né? Nós cremos somente as Escrituras. Então, essa é o nosso norte, é para onde a gente vai. Nós somos uma igreja que é dependente do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo e cremos na continuidade dos dons espirituais, né? Então, talvez você esteja olhando assim, falando, mas o que significa isso, né? Nós cremos que os dons são para o nosso tempo. O Espírito Santo ainda está operando no nosso tempo. Então, nós cremos em todos os dons que a Bíblia cita e mais, né? O Espírito Santo ele não cabe na nossa caixinha, tá? Então, nós cremos e somos dependentes. A gente ama o Espírito Santo. Nós somos uma igreja avivada, carismática, né? Essa é uma expressão que a gente tem usado bastante agora. Somos uma igreja
que tem uma pegada mais carismática e que conversa com a cultura atual, tá ok? Nós não somos tradicionalistas, tá ok? Nós não visamos, a gente não tem importância aí com um monte de tradições denominacionais. Eu entendo as tradições, acho que elas têm seu valor, mas as pessoas são mais importantes do que as tradições, né? Então, se tiver que tomar ceia todo dia, para poder tomar ceia com todo mundo, eu faço ceia todo dia, não tem problema não, né? Tem gente que fica preso, né? Não é dia da ceia, não podemos fazer ceia. Chegou um irmão novo, quer tomar uma ceia com a gente? Vamos sentar Vamos fazer. e vamos ter comunhão, vamos fazer comunhão, tá? E nós somos uma igreja que existe de forma relacional, a gente ama relacionamento, né? O pessoal da igreja aqui até reclama de vez em quando, brinca, que eu sou um pastor que toda hora está mandando abraçar. Eu sei que nesse tempo de pandemia não está podendo abraçar. Não pode. Passa Não o vírus. pode. Mas você pode dar uma cotovelada no seu É. irmão aí, que também está valendo, né? Então, mas eu gosto de relacionamento. Eu sou uma pessoa que, eu e a minha casa, a gente ama relacionamento. O Michel, a gente já teve alguns papos sobre isso. Eu falei, Michel, você está indo para lá para plantar essa igreja, está voltando para casa para plantar essa igreja. Uma das características que nós entendemos no ministério é a hospitalidade. Isso. Então, uma igreja que pratica a hospitalidade, ou seja, que tem as portas abertas de sua casa para receber as pessoas. Então, essa é a igreja, essa comunidade de vida cristã. Tem um monte de outras coisas lá que você vai encontrar a nosso respeito. A gente fala sobre sobre como nós entendemos a doutrina da salvação, como nós entendemos o governo da igreja, tá ok? Um monte de coisa, tá bom? Você pode ir lá. Se você quiser, também a gente pode. Você fala comigo no Enviar pra WhatsApp, você. eu envio para você e falo, olha, me manda a carta de dar uma olhadinha. Não tem nenhum problema, não é contrato de nada. Me manda a carta de dar uma olhadinha. Ela é simples. Isso. Né? Outro dia eu mandei para um amigo, ele falou assim, nossa, bem simples, né? Eu falei, e tem que ser complicado? O relacionamento. Ela é simples. O mais complicado Jesus já fez. Agora é tudo mais simples. Agora o resto a gente não precisa Essa a complicar. gente peita e vai. Então, tá aí, é lógico que a gente entende que a gente não ia explicar tudo a respeito da CVC. Uhum. Vai ser na jornada agora, vai ser na caminhada, né? Nós vamos estar tendo, e muito importante você saber disso, nos próximos dias, no decorrer dos dias, nós vamos estar tendo vídeos que vão ser, vídeos serão postados nas nossas redes sociais, e uma série dos vídeos que vai ser colocado é a nossa carta de valores. Então a gente vai estar explicando ponto por ponto do que cremos e por que cremos. Exatamente. Tá bom? Então você pode nos acompanhar também. Se você de repente não gosta de ler, você pode assistir a nossa carta de valores e ser abençoado com ela. Uma coisa que eu quero deixar assim, muito importante para todo mundo que está nos assistindo, lembrando que essa live vai estar disponível depois, então se você quiser ouvir depois em casa, amanhã cedo, fica à vontade, tá? Vai ficar disponível para você poder ouvir. Mas é porque quando eu e a Larissa nós somos comissionados pela igreja para vir para cá, para começar esse trabalho, uma das coisas que eu falei para a igreja é que sozinho a gente não consegue. E a igreja falou, a gente sabe disso, nós vamos orar para que Deus envie gente. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que te interessou, você falou assim, olha, é isso que eu quero. Se você procura uma igreja onde você vai tacar tudo na mão de uma pessoa e essa pessoa vai fazer tudo, infelizmente, não é com a gente. Não é aqui. Não é aqui. Se você está afim de uma igreja onde você faça parte, você trabalha em conjunto, aí você está no lugar certo. Porque eu acredito que ninguém em si mesmo é uma ilha, né? Ninguém em si mesmo é uma pessoa sozinha que faz tudo, que tem todos os dons possíveis do Espírito Santo, que conhece todos os dons do governo do Espírito Santo. Eu acredito que a igreja é formada por um irmão ajudando o outro. Então, eu posso pregar, mas eu espero que você faça outra coisa, o outro faz outra coisa, o outro faz doações financeiras, doa os seus recursos, o outro doa o seu tempo, o outro doa as suas possibilidades, e cada um em si vai dando aquilo que Deus chamou ele para dar. Então, uma igreja, eu falo isso para muitos amigos dos quais eu já conversei sobre o projeto da CVC aqui na Bélgica, uma igreja se faz em conjunto, em comunidade. E eu acredito fielmente no que eu estou dizendo. A igreja que Cristo chamou a gente para construir é uma igreja onde existe uma pluralidade enorme de dons. E cada um dentro do corpo tem a sua função, e essa função bem estabelecida faz o reino de Deus crescer.
para a gente atinja esse projeto que é de não ficar só limitado aqui na Bélgica, mas ir para outros lugares da Europa. Coube a Deus aqui a Bélgica, mas isso não nos limita somente aqui na Bélgica, mas também para o resto da Europa, para o resto do mundo, quem sabe. Deus é quem guia essas coisas, e Deus é quem sabe. Então, se você quer participar, literalmente, de uma igreja, eu acho que nós podemos apresentar esse projeto para você. Eu acho que é isso. Eu gostaria de encerrar também aqui, né, fazer a minha fala, a minha consideração final. Esse é um momento, tudo isso que está acontecendo é um momento que é muito, muito próximo do meu coração e do coração da minha esposa, né? Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, o que a Bélgica por muito tempo representou para nós e o que hoje esse momento tem representado para nós, né? É muito interessante porque Deus vem falando com a gente já faz algum tempo. Alguns anos atrás, Deus começou a falar conosco a respeito desse momento. E uma das coisas mais gostosas foi poder vivenciar e ter a certeza de que nós não forçamos nada. E que esse momento que nós estamos vivendo, ele está acontecendo porque Deus conduziu assim. O nosso sonho, o meu sonho enquanto pastor, enquanto servo na casa de Deus, é ver a igreja do Senhor Jesus sendo plantada, trazendo libertação para as pessoas, por onde quer que ela vá, aonde quer que ela vá. Nosso sonho é uma igreja equilibrada, uma igreja que ama a palavra de Deus, que busca o conhecimento da palavra de Deus, que ama o Espírito Santo, ama a manifestação dos dons espirituais, baseado na palavra de Deus, pautado sempre pela palavra de Deus, e que ama o próximo, que ama as pessoas a quem Deus colocou no nosso caminho. Então, o meu sonho enquanto pastor é que vocês experimentem o melhor de Deus sendo derramado sobre a vida de vocês. O nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso desejo é ver a nossa vida ser consumida pela obra de Deus. E uma das coisas que é muito forte no nosso coração, faz parte da comunidade de vida cristã, do meu coração enquanto pastor. Eu quero ver Cristo sendo formado na sua vida, enquanto ele vai sendo formado na minha vida. Então, esse é o nosso sonho, é isso que a gente está perseguindo, e eu gostaria muito de poder ter você com a gente, caminhando com a gente, se assim Deus o quiser. Amém. Tá bom? Amém. Eu acho que é isso, né, Xiao? Eu acho que foi. Acho que é isso aí. A gente está sempre aberto a perguntas. De novo, o telefone, vou colocar o telefone aqui para encerrar. Para que a gente possa, para que se você quiser falar conosco, a gente está disponível para poder conversar, poder bater um papo. Então, fique à vontade. Não tem pergunta errada. Todas as perguntas são bem-vindas. E a gente acredita que o relacionamento ele se faz com sinceridade, né? Como disse o pastor Samuel, nossa igreja tem que ser uma igreja de amigos. Então, amigos sem sinceridade não é possível de acontecer. Não é amizade, né? Pode perguntar, pode ficar à vontade. A gente não tem medo de responder a respeito de absolutamente nada. A gente acredita que Deus trouxe a gente para cá e Ele trouxe por um motivo específico e a gente está aqui, foi para essa hora exata que Deus chamou a gente. Eu tava nervoso antes de começar essa live, de um jeito inimaginável. Acordei hoje cedo e falei, nossa, como que vai ser isso? Mas com a graça de Deus, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, nós estamos aqui para responder também as suas dúvidas. Tá bom? Então, logo Deus permita, eu tô aí com vocês. Tá quem bom? sabe? A gente vai estar junto. Quem sabe a gente faz uma festa boa aqui. E vamos fazer uma grande festa. Assim, vai ser fantástico. Vai ser um momento memorável. Amém. Deus queira, Tá Deus bom? queira. Então, tá bom, gente. Siga nas redes sociais. Tem a página do Facebook, temos o Instagram, temos o YouTube já ou tá quase? Tá, hoje ainda sai o canal do YouTube, nós vamos estar postando. Compartilha esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar disponível depois com seus amigos também. Olha isso aqui, o que você acha e tal.
E, repito, nós estamos abertos a qualquer tipo de pergunta. Pode me perguntar, se você estiver interessado, vem falar com a gente e a gente vai bater um papo legal, tenho certeza. É isso aí. Deus abençoe Amém. cada um de vocês. Um grande beijo, Abraço. fiquem na paz. Deus abençoe. Abraço, Michel. hein? Beijo para todo mundo aí. Tchau, pastor. Com Deus. Tchau. Tchau. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo. Nós somos teu povo,